Bom, vamos lá para essa segunda live. É um projeto de lives aí que eu estou começando. Hoje é a segunda semana, eu fiz uma na semana passada. Boa noite a todos vocês que estão aqui presentes já nesse momento. Na semana passada, pessoal, a gente trouxe um pouco da questão da... Oh, meu Deus, fugiu o nome da semana passada aqui. Do medo do julgamento. Acho que eu comi muito doce aqui no Dia das Mães. A gente falou um pouco do medo do julgamento na semana passada. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que é um pouco complementar também, né? Que vai no contraponto disso. A tirania da perfeição. Hoje a gente vai abordar um pouquinho isso, tá, pessoal? Primeiramente, hoje é Dia das Mães, né? Antes da gente começar, um feliz Dia das Mães a todas as mães que estiverem assistindo, que as forem assistir depois, as que estão por aqui, as que já não estão mais aqui. Um ótimo Dia das Mães para todas as mães. Então, voltando ao assunto, pessoal, a gente vai pelo seguinte tema: tirania da perfeição. Por que as pessoas tentam ser perfeitas e por que ser perfeito está adoecendo as pessoas? É um paradoxo, né? Como que o perfeito pode adoecer por ser perfeito? Essa é a grande questão que a gente vai tentar analisar hoje aqui com alguns exemplos, com alguns insights que nós vamos trazer aqui, tá, pessoal? Esse conflito da perfeição que traz o sofrimento, ele é o conflito entre quem nós somos e o ideal que nós projetamos pra gente. Percebem? O que nós somos é uma coisa, mas pode ser que nós estejamos vivendo em cima de um ideal que nós construímos. E é em cima disso que vai rolar os grandes problemas dessa linha de pensamento da perfeição, dessa conduta, né? Hoje em dia, quem nunca, né, já presenciou ou mesmo fez? Na internet a gente vive muito isso. Eu tenho que ter o melhor corpo, a minha alimentação é a melhor, o meu emprego é o melhor, a minha família é a mais feliz. E eu preciso vender toda essa maquiagem, eu preciso vender toda essa roupagem socialmente, porque essa roupagem é o reflexo do ideal que eu criei para mim. Só que nós não conseguimos sustentar essa perfeição que a gente projeta. Então a busca pela perfeição, ela não é uma virtude, ela é uma prisão. Percebem? Aquela vida daquela pessoa que você pensa que às vezes é perfeita, é possível que ela viva numa prisão. E na cultura pop a gente tem alguns exemplos, né? Quem aí já assistiu o Cisne Negro, o filme, com a Natalie Portman, no papel da Nina? Eu acho um filme bastante interessante, bastante elucidativo nesse quesito, né? O drama da personagem é atingir a perfeição no balé. A perfeição dos passos, a perfeição da técnica. E o filme todo dela é ela correndo atrás dessa perfeição, ela tentando se aprimorar. E para quem assistiu sabe o nível de sofrimento em que ela cai. Sabe as mazelas que ela acaba atravessando, né? E o final dela também ali, que, se eu não me engano, ela morre no final. É um final bem trágico ali, né? E tudo para alcançar a perfeição.
esse filme ele vai revelar o que é, de fato, tentar ser perfeito ao extremo aos olhos dos outros. O que ela quer é ser perfeita ao extremo aos olhos dos outros. E ela compra para ela esse ideal da perfeição. Olha como é que é complicado isso, né, pessoal? A gente, nesse filme, fica, para quem já assistiu, consegue entender a angústia que ela vive ali. Não é algo satisfatório a busca da perfeição que ela vive. E ainda na cultura pop nós temos um outro personagem também, para quem assistiu o seriado The Boys, tem o Homelander, né? Então ele é o herói ali, o homem perfeito, ele parece perfeito para o público, e ele precisa passar o tempo todo tentando sustentar essa imagem de 100% perfeito. Nada pode estar fora dos eixos ali para ele. Só que, claro, ele acaba vivendo uma pressão terrível. Ele não pode falhar. Uma pessoa que não pode falhar não vive tranquilamente. Ele, inclusive, lá ele usa um termo que ele chama de contaminação, sinal de fraqueza. Percebe a aversão que ele tem a qualquer coisa que seja contrária à perfeição? Não. E ele tem... ele conversa com o espelho, né? O espelho dele vai refletir o superego dele. Na live passada a gente abordou um pouquinho do que era o superego, né? Aquela instância moralizadora das instâncias e das estruturas psíquicas criadas pelo Dr. Freud. O superego ele vai ser a instância moralizadora, aquele juiz. E a dele simplesmente o chama de fraco, o obriga a ser perfeito. Olha que juiz mais impiedoso que uma pessoa pode carregar por dentro no exemplo desse super-herói, né? E poxa, isso não acontece só com ele. Você que está vendo aqui, você que vai assistir, quantas vezes você não se pegou, às vezes, tentando ser o Homelander da sua empresa? Ser o Homelander da sua família? O herói que nunca erra, o que sabe a resposta de tudo, o que sabe o melhor caminho para todos. E você sabe que você não consegue os resultados que você está querendo dessa forma. Não é assim que a família te enxerga. E você adoece dentro dessa prisão que você construiu para si. Você adoece dentro disso. Quanto mais perfeito você tenta ser, mais adoecido você fica. Paradoxo, né? Como algo que visa ser perfeito pode trazer o adoecimento? Na literatura ainda a gente tem um livro que é muito interessante, né? Com outro exemplo da imagem, da perfeição da imagem desse caso. É o Retrato de Dorian Gray. É um livro de Oscar Wilde. Bom, ele faz ali no início, ele é um jovem, bonito, com a vida toda pela frente, e ele faz um pacto no início da narrativa. E esse pacto, ele nunca iria envelhecer. O corpo dele estaria sempre perfeito. Mas, em uma pintura dele, tudo que ele não sofria no corpo acontecia na pintura. É uma tela com o retrato dele.
E ele era um cara egoísta, luxurioso, não tinha empatia pelas pessoas, usava as mulheres, descartava as pessoas. E quando ele olhava o retrato da tela dele, era uma coisa horrorosa. Era uma coisa cheia de chagas, com vermes saindo, com tão completamente estragada. Tanto que ele precisava trancar esse quadro num porão para que ninguém visse. Porque quem visse ali estaria vendo quem ele realmente é. E ele não queria ser visto que ele é. E quantos de nós, muitas vezes, quando vamos postar uma foto, nos apresentar, quando a gente cria esse ideal do eu nosso, esse ideal, né, que a gente vai chamar de ideal do eu em Freud, esse quadro que a gente esconde são nossas sombras, são nossos defeitos. Então a gente está querendo parecer o Dorian Gray por fora, enquanto a gente esconde um retrato apodrecido no sótão. E claro, eu não preciso dizer que a trajetória dele no livro também é enlouquecedora. Essa busca pela perfeição da imagem que ele tenta carregar é uma coisa enlouquecedora para ele, e ele termina da pior forma possível, né? Então, agora que a gente viu alguns exemplos, né, sobre essa questão da perfeição, como que ela se dá na psicanálise? Então, na psicanálise a gente vai falar de uma estrutura criada pelo Dr. Freud também, que é o ideal do eu. O que é o ideal do eu na teoria de Freud? Então, para a gente explicar o ideal do eu vou ter que voltar no narcisismo primário. Tá? Existe um narcisismo primário na figura do bebê. Então, no início da vida, o bebê ele acha que ele é o centro do mundo. Ele é perfeito, ele é completo e não lhe falta nada. Freud vai chamá-lo de a majestade, o bebê. Para ele, tudo o que tem de bom está nele. Ele é perfeito. Quando a gente cresce, quando o bebê cresce, os pais, a sociedade, a escola, vai demonstrando para esse bebê que ele não é tão perfeito assim. Vai demonstrando que ele tem falhas, ele vai vendo que os adultos muitas vezes já estão muito na frente dele em outras situações, em conhecimento. E ele começa a entender que ele não é perfeito. E isso dói no bebê. Então, segundo a teoria de Freud, para recuperar esse sentimento de perfeição, a criança projeta essa perfeição perdida em um ideal, em quem ele quer ser. Então, o que ele projeta como sendo o seu ideal substitui aquele primeiro narcisismo que ele vive na infância, na qual ele já era o seu próprio ideal. Mas ao se ver imperfeito, ele cria um novo ideal, onde ele vai buscar a ser para que ele volte a ser aquela criatura perfeita na realização do ideal. Quando se dá o conflito, então, na vida da pessoa? É quando essa distância entre o eu real e o ideal do eu, ela é tão grande, mais tão grande, mais tão grande, que a pessoa entra em depressão, a pessoa entra em ansiedade, começa a se sentir ansiosa por não conseguir ser aquilo que ela pensa ou que ela projeta. E lógico, o sentimento de impostor. A pessoa passa a se enxergar como um impostor.
Porque ele vem de uma imagem e no fundo ele sabe que ele não é aquilo. E quanto mais longe tiver essa imagem, pior é o sentimento de impostor. É o seu juiz interno, o superego. Ele pega o chicote e estrala em você. Quando você não é o Homelander, ou quando você não é a Nina, lá do Cisne Negro, que você prometeu para você mesmo que iria ser. Então qual que é a solução? É abandonar qualquer tentativa de fazer as coisas, de tentar ser bom? É ignorar tudo e simplesmente deixar a vida levar ao acaso? Então a gente tem um outro exemplo também no próprio cinema, que vai nos mostrar um pouquinho também o que acontece se escolhermos esse caminho, né, essa trajetória. Para quem assistiu o Clube da Luta, conhece o outro lado, né, do personagem principal, que é o Tyler. O Tyler, ele é uma forma caótica e nihilista de existência. Se a tirania da perfeição é o excesso de máscara, o Tyler é a destruição total da máscara. Ele tem até um lema que ele fala que o autoaperfeiçoamento é um tipo de masturbação. E que a autodestruição é a resposta. Nada importa. Vamos nos destruir, vamos destruir tudo. A perfeição não existe. E o que isso tem de diferente do outro quadro? Enquanto o perfeccionista ele se perde na ansiedade de ser tudo, ele morre nessa ansiedade de ser tudo, o tipo do Tyler ele se perde no nada. Ele nega qualquer padrão, ele nega qualquer higiene, ele nega qualquer projeto de futuro. Ele destrói totalmente qualquer máscara, mas com essa máscara também qualquer tipo de intenção de construção de vida, de sociedade. Então parece que a gente recapitulando o que foi falado aqui, parece que o completo oposto da tirania da perfeição, que é o niilismo completo, também não vai ser a resposta para que a gente deixe de sofrer, para que a gente sofra menos, viva uma vida mais equilibrada. Tinha voado a folha aqui pro alto aqui. Então, pessoal, colocando esses contrapontos, nós vemos agora na figura de Winnicott, que ele era um filosófico, ele era um psicanalista também. E ele vai trazer um conceito, principalmente no quesito da maternidade, né? Para falar daquela ideia de perfeição de mãe, que muitas mulheres acabam internalizando uma culpa extensiva por não ser a mãe perfeita, por não ser a mãe ideal. O Winnicott ele vai trazer para a psicanálise o conceito de mãe suficientemente boa. Não é a mãe perfeita, mas não é a mãe que abandona o filho sem comida, sem troca. É a mãe que faz aquilo melhor dentro do que ela pode. Ela é suficientemente boa. Ela está entregando o melhor que ela pode para a criança. Ela deixa de sofrer com o que ela não consegue fazer a mais
e ela se satisfaz com o melhor que ela consegue entregar. E isso é uma coisa que a gente pode trazer para nós mesmos, né? Principalmente porque a ideia de perfeição ela é morta, ela é estática. O que é a perfeição? É um quadro bem pintado? É uma escultura bem feita? A vida não é perfeição. A vida é erro, a vida é movimento. Então esse é um conceito que nós podemos utilizar também no nosso serviço. Profissionais suficientemente bons, pais suficientemente bons, marido, esposa, filhos suficientemente bons, cidadãos suficientemente bons. Entregamos o melhor que nós podemos e aceitamos a falta de um possível hiato entre o que nós entregamos e o que nós idealizamos. Isso é ser suficientemente bom. De acordo com a teoria do Winnicott. E nós vamos ter um outro exemplo disso realmente no cinema. E esse aqui é um exemplo que eu gosto bastante, né? Eu sou bastante fã da saga. Para quem assistiu, né? Isso aí já tem alguns anos, mas é extremamente famoso. A saga Rocky Balboa. A gente vai ver lá no primeiro filme. Quem que era o Rocky no primeiro filme? Ele era um capanga de um agiota. Ele fazia cobranças. Ele era um boxeador amador também, que ganhava uns trocadinhos fazendo lutas amadoras. E ele fazia esse serviço do agiota. Mas ele não conseguia nem fazer esse serviço do agiota. O agiota ficava bravo com ele, porque ele não queria bater nas pessoas de graça. Ele cobrava, mas cobrava, sem querer fazer o que tinha feito, o que foi pago para ser feito, né? E o próprio agiota reclamava com ele, né? E uma oportunidade cai no colo dele. Se eu não me engano, era o dia da independência, e no dia da independência o Apollo Creed, ele escolhe um nome aleatório ali, e ele gostou do Italian Stallion, né? O garanhão italiano, na lista de lutadores profissionais, e ele quis dar uma oportunidade para um lutador novo, né? Segundo o texto do filme, os Estados Unidos são a terra da oportunidade. E hoje, um lutador amador vai ter a oportunidade de enfrentar o campeão mundial. Esse sim, o Apollo Creed, ele representava a perfeição no filme. Ele era o campeão, ele era rico, era técnico, era invicto. Tanto que ele faz pouco caso da luta. E o Rocky, ele aceita a luta. Só que ele não tinha a estrutura perfeita para treinar. Tanto que ele vai treinar soco num frigorífico, onde o cunhado dele trabalhava. Ele vai treinar soco batendo em carne, com a mão enfaixada. É o que ele tinha para aquele momento. Alguém pode pensar, isso é ser perfeito? Não, isso não é ser perfeito. Mas ele não quis esperar a perfeição. Ele não tinha o melhor saco de boxe. Ele não tinha a melhor luva. Ele não tinha o melhor vestimenta. Ele não tinha o melhor tênis. Ele não tinha o melhor nada. Mas ele encontrou coisas que eram suficientemente boas para o plano dele. Para o que ele precisava fazer. Então ele treina na rua. Ele sobe a escadaria. Ele sobe aquela escadaria por quê? Porque ele não tem uma esteira de última geração para treinar. Aquela escadaria é o que ele tinha. E fica famosíssima, né? É a grande cena do filme. E ele é tão realista. E aí é que
olha que interessante o conceito de suficientemente bom. Ele não entra para ganhar do Apollo Creed. Ele entra para lutar até o fim, para não cair nenhum round, para que a luta fosse até o fim sem ele cair. Ele cria um objetivo realista na cabeça dele. Um objetivo realista que é o contrário da busca da perfeição. São objetivos irreais. Olha como ele é um personagem bastante alinhado com o sentido de suficientemente bom. Então ele sangra, ele apanha. Só que o objetivo real dele faz com que ele permaneça de pé até o final da luta. Ele perde a luta, mas ele vence. Internamente ele venceu. Para os juízes ele perdeu. Para o público ele perdeu. Quiçá para o público ele ficou dividido. Mas a luta, né, o resultado oficial foi a derrota dele. Mas não foi uma derrota convincente, nem para o Apollo Creed. Tanto que ele vai pedir revanche depois. Então qual que é a lição desse filme, pessoal? O Rocky não tem a perfeição. Ele não precisa atingir a perfeição. Não se torna escravo da imagem como o Dorian Gray. Mas ele também não abandona tudo como o Tyler. Ele aceita as suas limitações e entrega o melhor possível. Isso é ser suficientemente bom. É entregar o seu melhor. Aquele seu máximo. Percebem? Quantas vezes você não ficou parado na vida porque você não tinha a melhor ferramenta, a melhor roupa, o dinheiro suficiente? Quantos planos você não adiou porque tudo não estava perfeito ainda na sua vida? Um filme que você deixou de fazer, um aniversário. Porque você não tinha a máquina perfeita, o celular perfeito. Então olha que interessante, pessoal, como isso cabe na vida de todo mundo. Qual que é o aprendizado daqui hoje, pessoal, com tudo isso que a gente pôde trazer? A gente vai falar da libertação pela imperfeição. É o contrário da escravização pela tirania. A tirania da perfeição, você só liberta pela libertação pela imperfeição. E a imperfeição não quer dizer você estar contente com as coisas que não são boas. Estar contente com as coisas que são ruins. Mas você entender que isso faz parte de você. Você pode melhorar, mas você nunca vai ser perfeito. E aquilo que você não puder melhorar, depois de tudo que você tiver feito, se esse for seu objetivo, aquilo precisa ser aceito. Aquela imperfeição é sua. Abrace-a. Melhore, tente ser o melhor possível em tudo que você deseja. Aceite a imperfeição de não ser. Fulano conseguiu chegar. Eu não cheguei. E tá tudo bem. A minha virtude é outra e outra e outra, e cada um tem as suas virtudes. Cada um tem seus saberes. Se comparar com os outros é perder. Quando eu me comparo com o outro, eu já estou perdendo. Porque quando eu me comparo com o outro, eu pego aquilo que ele tem de melhor e comparo comigo. Olha que injustiça. Porque eu não sei o que ele tem de pior. Eu não conheci, não me foi apresentado. Ele só me vende a imagem do que ele tem de melhor. E eu pego essa imagem recortada do ser dele, do todo dele, e trago para mim
para eu ser infeliz por não ser igual naquele aspecto da vida dele. É injusto, né, pessoal? Não tem sentido. Leonardo Cohen, ele dizia o seguinte, para a gente fechar a nossa live de hoje: há uma rachadura em tudo. Há uma rachadura naquilo que nós podemos fazer, naquilo que nós podemos entregar. Isso se chama imperfeição. Há uma rachadura em tudo. E é por onde entra a luz. Essa luz precisa entrar. Essa luz é a sua sabedoria, é a vida dizendo: você não é perfeito. E eu preciso aceitar o que a vida, o que Deus está falando. Você não é perfeito. Assim você foi feito e assim você é. Assim você nasceu e assim você sairá dessa vida, na imperfeição. Voltando ao quadro do Dorian Gray lá no sótão, o segredo é conviver com o nosso quadro do sótão sem ter medo que alguém abra a porta. O quadro pode estar na sala. Não tem problema se alguém ver. Não tem problema se alguém ver suas imperfeições, se elas ficarem transparentes para os outros, se elas ficarem evidentes para você mesmo. Você só está sendo humano. Isso é ser humano. Isso faz parte do suficientemente bom. Nem o nada, nem a perfeição. O suficientemente bom. Pessoal, esse foi o recado de hoje aqui na nossa Live 2 sobre a tirania da perfeição. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que quem tenha acompanhado possa ter tido algum insight, né? Tirado algum proveito aqui desse nosso bate-papo. Novamente, um feliz Dia das Mães para todo mundo que assistiu hoje ou vai assistir em algum outro momento. É um dia muito especial, né? E um ótimo domingo para vocês. Que Deus ilumine a semana de cada um de vocês. E vamos com fé em busca do nosso suficientemente bom. Boa noite, Adriana. Obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima. Domingo que vem à noite, eu não estou ainda com um horário específico, mas é sempre entre 8, 8 e meia, 9, né? Eu ainda vou fixar um horário que seja certinho, né? Por enquanto é o horário que as crianças deixam que aconteça. Quem tem criança sabe como é. Tá bom, pessoal? Uma ótima noite a todos vocês, uma ótima noite, Adriana. Tchau, tchau.